Graça e paz a todos. Amém? Vocês estão bem? Amém. Eu tinha falado que nós temos a mensagem de número 30 e a mensagem de número 31. E aí finalizamos a série de mensagens de doutrina. E aí teremos para finalizar uma mensagem com um ato profético. Mas o Senhor me levou a trazer esta palavra hoje. Então, nós vamos ter a mensagem de número 29, parte C. E o tema dela é especial. Dia das Mães, pais gerando filhos e discípulos. Diga comigo, pais gerando filhos e discípulos. E como é uma noite especial, todos sabem, se você não sabe, você já deveria saber que eu não sei cantar nada, né? Mas eu gosto muito de música. E eu gostaria, não sei se você conhece, é uma música bem antiga. Não sei se está na harpa, não sei aonde está. Mas eu já ouvi ela muitas vezes. Provavelmente você já ouviu. E eu gostaria que você me acompanhasse. Na verdade, acompanhasse o obreiro Mateus. Ela é mais ou menos assim. Pode esperar um pouquinho. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto. Quantos conhecem essa música? Quantos conhecem esse louvor? Todos conhecem? Amém. Sabem que é um louvor, não sabem? Amém. Então, já que vocês sabem, vamos embora então. Vamos cantar? Você me ajuda? Forte? Então vamos lá. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada, ninguém podia entrar nela não, porque na casa não tinha chão, ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede, ninguém podia fazer pipi, porque pinico tinha ali, mas era feita com muito esmero, na Rua dos Bobos, número 0, mas era feita com muito esmero, na Rua dos Bobos, número 0. Mais uma vez, bem forte. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada, ninguém podia entrar nela não, porque na casa não tinha chão, ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede, ninguém podia fazer pipi, porque pinico não tinha ali, mas era feita com muito esmero, na Rua dos Bobos, número 0, mas era feita com muito esmero, na Rua dos Bobos, número 0. Aplauda ao Senhor. Amém. Podeis tomar assento. Quantos conhecem esse louvor? Todo mundo conhece? Mas eu queria saber uma coisa. Quero conversar um pouco com você agora, pelo menos em pensamento, se assim for possível, amém? Então eu quero fazer algumas perguntas e que você pense e a gente possa pensar e trazer alguns princípios. Aqui está falando de uma casa. Quantos já cantaram esta música? A Casa, de Vinícius. Uma música tão conhecida, uma música tão famosa, já foi usada em propaganda, recitada como poema, ensinado nas escolas, e acredito que pela primeira vez você esteja ouvindo em uma igreja. Amém? Mas não se escandalize. É a música A Casa, de Vinícius. E está falando de uma casa muito engraçada, de uma casa estranha. Quantos já entraram nessa casa? Fala que esta casa não dá para entrar porque ela não tem chão.
Que casa é essa? Que casa é essa que eu não posso entrar porque não tem chão? Que casa é essa que eu não posso estender uma rede e descansar? A melhor coisa que tem é quando você chega na sua casa e você se estica no sofá, não é isso? Agora ela não tem chão, ela não tem parede, não dá para colocar uma rede, não dá para entrar, não dá para descansar, não tem nem pinico, não dá nem para fazer pipi. Diga, que casa é essa? Uma boa pergunta que você fez. Mas o que eu gosto nesse texto não é que ela não tem chão, não tem parede, não tem banheiro, mas é que termina assim: mas era feita com muito esmero na Rua dos Bobos, número 0. Quem conhece essa casa? Quem já entrou nessa casa? Quem já foi na Rua dos Bobos, número 0? Pergunta de novo, que casa é essa? Você sabe que casa é essa? Alguém mora nessa casa? Mas eu tenho certeza que você já morou nessa casa. Quantos já moraram nessa casa? Amém? Essa casa, deste poema, desta canção que nós vimos, que é tão engraçada, que não tem chão, que não tem parede, que não tem banheiro, mas que era feito com tanto esmero, na Rua dos Bobos, número 0, é a casa, é a primeira casa que nós vivemos. É na barriga da mãe. Diga, a casa. A minha primeira casa foi na barriga da minha mãe. E diz aqui, mas era feita com muito esmero na Rua dos Bobos, número 0. Você já morou na barriga da sua mãe? Ninguém pode entrar lá porque não tem chão. Ninguém pode estender uma rede porque não tem parede, não tem banheiro. É a barriga. É o primeiro lugar que nós moramos. E naquele lugar nós crescemos, nós fomos gerados. É um lugar feito com muito esmero. É a primeira casa que Deus nos deu. E por que Rua dos Bobos? Porque não tem ninguém que, encontrando uma mulher grávida na rua, não fique com cara de bobo. Abra um sorriso. E fica com cara de bobo, porque como é que cresce uma criança dentro da barriga de uma mãe? Os cientistas sabem que cresce, que nasce. Mas como cresce e nasce ossos, músculos, tendões, neurônios? Como é que... O segredo da vida. Por isso que ela é feita com muito esmero, ela foi feita por Deus. Esta foi a primeira casa que Deus te colocou. E o número 0, porque a barriga fica redondinha. E a ideia do número 0. Diga, é o começo. É onde começa. Amém. E foi ali onde começou a sua história. Em uma casa muito engraçada, sem chão, sem parede, sem banheiro, mas feita com muito esmero. Todos, quando viam a sua mãe grávida, ficavam com cara de bobo, sorrindo, sem motivo. E ali, aquela barriga formava um número 0. A vida estava começando. Tudo estava começando. E você já começava um vencedor. E nasceu para vencer. Diga, eu nasci para vencer. Só que nós podemos escolher, ou nós somos vencedores, ou nós somos mais do que vencedores. Diga, eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Quando nós lemos alguns textos sagrados, e no livro de Gênesis, o livro da origem, nós vemos no capítulo 3, versículo 15 e 16, sobre Adão e Eva. E nós vemos que o primeiro lugar que Deus colocou eles, a primeira casa, era um jardim, o jardim do Éden.
Só que Adão e Eva desobedecem a Deus e por causa disso são expulsos do paraíso. E ali começa o problema, porque um vai colocando a culpa no outro. Quando há um problema, um vai passando a culpa para o outro. Ninguém assume. Quem fez isso? Ah, foi a mulher. Ah, não, foi a serpente. Ah, não, a culpa é de Deus, que me deu essa mulher. Mas ali nós vemos que algo muito importante acontece. Nós vemos que, e porém inimizade entre ti e a mulher. É Deus falando com a serpente e a mulher. E eu porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a tua semente, os teus filhos. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse, disse o Senhor, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua concessão, com dor darás à luz filhos. E o teu desejo será para com o teu marido, e ele te dominará. O texto que nós lemos fala sobre as consequências do pecado. Novos princípios são estabelecidos. A serpente influenciou a mulher, e a mulher influenciou o homem. Ninguém se arrependeu. E Deus diz a Adão, por causa de ti, a terra é maldita. E a terra será pobre, será miserável. Você terá dificuldade de ter o sustento, o pão de cada dia. Com o suor do seu rosto, você vai ter que tirar o sustento da terra. Eu não vou te dar mais. Você vai ter que tirar da terra. E da terra que você amaldiçoou por causa da desobediência. E ele fala para a serpente, você vai se rastejar e vai comer pó. E a serpente, no mundo espiritual, uma parábola dos piores princípios de engano, de religiosidade, levam os homens à perdição, levam os homens à morte. Por isso que Deus fala, você vai se alimentar do pó da terra, você vai comer o pó, você vai comer do homem e da mulher que morrerem. Há um espírito maligno, ilustrado por uma serpente, que é enganadora, que pega a palavra de Deus, que distorce, que engana a mulher, que engana o homem, que estabelece a maldição. E ela agora não anda, não voa, não sei. Mas o Senhor disse que a partir daquele momento, ela ia ter que se rastejar, e ela ia comer pó. E o homem que veio do pó, o homem pecador, volta para o pó e se torna alimento da serpente. Mas aquele que se arrepende, em Cristo Jesus, vive eternamente. Mas o pior está sobre a mulher. Com dores dará à luz. Quantas mulheres aqui já tiveram um filho em parto normal? Sabem, né, do que está falando, né? Muitas dores. O Senhor diz, eu multiplicarei as suas dores na hora do parto. Com dor darás à luz os seus filhos. E aqui não é só a questão de ter filhos naturais, mas é a questão de sonhar, de conquistar, a questão de gerar, de fazer nascer algo novo, um sonho, um projeto. Tudo isso será com dores. Diga, dará à luz com dores. E Deus multiplica as dores da mulher. Só que nós, quando olhamos a história dos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, dos grandes patriarcas, profetas e reis, nós vamos ver que as mulheres não tinham dor de parto, que elas não conseguiam gerar filhos, elas não conseguiam gerar e ter filhos. Vemos que isso aconteceu com Abraão e Sara, que já eram de idade e não conseguiam ter filhos. Sara não tem mais o costume das mulheres, já passou do tempo de ter filhos, mas recebe uma promessa. E Deus faz ela ser mãe. Diga, Deus fez Sara ser mãe. Depois nós vemos Isaac e Rebeca. E ela não podia ter filhos. Mas o seu esposo orou ao Senhor. Diga, quando eu não consigo algo. Quando algo está muito difícil de acontecer na minha vida, eu oro ao Senhor. Qual é a dificuldade que você está tendo hoje? Uma porta de emprego? Uma família?
a salvação da sua casa, a cura. Quando eu não consigo algo, Isaac orou insistentemente ao Senhor. Ele não simplesmente veio à igreja em um domingo e fez uma oração, ou colocou o seu pedido em um caderno de oração. Ele, de forma insistente, todos os dias ele falava com o Senhor e ele pedia: dá-me filhos. A minha mulher não pode ter filhos, mas eu quero ter filhos. Diga, eu quero ter filhos. Só que o mais interessante na história de Isaac e Raquel está no livro de Gênesis, capítulo 25, versículo 22 ao 24. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se assim é, por que sou eu assim? E foi perguntar ao Senhor, e o Senhor lhe disse: 2 nações há no seu ventre, e 2 povos se dividirão das suas entranhas. Ela, depois do seu esposo muito orar ao Senhor, ela que não podia ter filhos, agora vai ter filhos. E começa a gestação. E ela começa a sentir muito incômodo. A barriga cresce demais. Ela começa a sentir muitas dores. E ela pergunta ao Senhor, ela vai falar com o Senhor: se assim é, por que sou eu assim? Sabe, às vezes nós estamos com tanta dor dentro de nós. O coração dói. Bate uma aflição. Do nada vem uma tristeza. Do nada caímos em uma cama, em depressão, em tristeza. Não temos força para avançar, para buscar um emprego, para sonhar. Mas quando ela está incomodada, algo dentro dela começa a incomodar, começa a gerar dor, e ela não sabe o que está acontecendo. Se assim é, por que sou eu assim? E foi perguntar ao Senhor. Quando nós estamos em um momento difícil, algo dentro da nossa alma começa a se debater. E nós não sabemos o que está acontecendo. Mas sentimos a dor, sentimos a aflição. Temos que perguntar ao Senhor. E o Senhor responde a ela e diz: olha, na sua barriga não tem uma criança. Na sua barriga não tem 2 filhos. A questão vai muito além de ser de serem gêmeos, de serem 2 crianças, 2 filhos. O Senhor diz: há 2 nações dentro do seu ventre. E sabemos que ela teve 2 filhos. Os 2 filhos eram muito diferentes, Jacó e Esaú, e eles eram muito diferentes. E o Senhor diz: cada um deles será um povo, uma nação. Sabe, muitas vezes nós olhamos para aquilo que está dentro da barriga de uma mulher, e nós olhamos: é uma criança, é um bebê, é um menino ou uma menina. Está tão grande a sua barriga, será que não tem 2 aí dentro? Mas o Senhor olha para uma criança dentro de uma barriga e Ele diz: não é um filho, não é uma criança. O Senhor diz: é uma nação, é um povo. Vai nascer um homem, uma mulher. Eles vão se casar, eles vão estabelecer uma família, eles vão crescer, eles vão ter os seus filhos e os filhos dos seus filhos e se tornarão uma nação grande. Você tem que entender que aquilo que o Senhor te deu, que um filho é muito mais do que uma bênção. A palavra diz que é uma herança e que é um povo, uma nação. Diga: o Senhor tem um plano para mim. Eu não sou uma simples pessoa, eu não sou um simples homem, uma simples mulher. O Senhor tem um plano para você. E é um plano de família, é um plano para uma comunidade, para um povo, para as gerações futuras. Mas nós vamos vendo que o Senhor, quando conversa com Eva, diz que ela teria filhos com muitas dores, que as dores de parto seriam multiplicadas. Mas quando entra na história dos patriarcas, e nós vimos Abraão e Sara, não podiam ter filhos. Isaac, a sua mulher, não podia ter filhos. E agora nós vemos Jacó e Raquel, filho de Isaac. Ele também não podia ter filhos. A mulher dele, amada, não podia ter filhos. Mas o Senhor abençoou. Diga: é o Senhor que abençoa. E em Gênesis 35, do versículo 16 ao 18, Jacó e Raquel, e partiram de Betel, e havia ainda um pequeno espaço de terra para chegar a Efrata. E deu à luz Raquel, e ela teve trabalho em seu parto. E aconteceu que, tendo ela trabalho em seu parto, lhe disse a parteira: não temas, porque também este filho terás. E aconteceu que, saindo-se-lhe a alma,
porque morreu, chamou-lhe Benoni, mas seu pai chamou-lhe Benjamim. Raquel, que era a mulher amada de Jacó, não podia ter filhos. Mas o Senhor abriu a madre dela e ela teve José, o sonhador, o governador do Egito, a qual todos conhecem. E sempre passa um filme, uma minissérie na televisão sobre José, de escravo a governador. Mas quando vai nascer o seu segundo filho, ela está em uma viagem. Ainda próximo de chegar a outro território, ela começa a sentir dores de parto. E as dores começam a aumentar. E as dores são multiplicadas. Só que acontece uma complicação no parto e ela morre. Só que antes dela morrer, ela faz um último pedido. Diga, o último pedido. Ela chega para o seu amigo, o seu esposo, a qual tanto lhe amava. E agora, próximo de morrer, ela faz o último pedido. O último pedido antes de morrer. E ela fala que aquela criança, que acaba de nascer, vai se chamar Benoni. E filho da minha dor significa Benoni. Sabe quantas crianças nascem e já nascem marcados com uma dor? Filho da minha dor. Quantas mulheres, quando possuem, quando geram um filho e nasce, e gera tanta dor, porque agora eu engordei tantos quilos, porque agora eu não posso mais trabalhar, porque agora eu parei isso, porque agora eu não posso mais isso. E quando uma criança nasce, muitas vezes essa criança traz dor. E Raquel, antes de morrer, ela diz, este é o filho da minha dor. Mas o seu pai, Jacó, o seu esposo, não aceita aquele nome. E ele diz, vai se chamar Benjamim, filho da minha felicidade. E eu fico imaginando, como eu falei, quantas crianças nascem e já nascem debaixo de uma dor. Debaixo da dor de não ter um pai, debaixo da dor de uma doença, debaixo da dor da rejeição, do abandono. Quantas crianças nascem e são filhos da minha dor, são abandonados, rejeitados, doentes. Mas Jacó, um dos patriarcas, diz, não vai ser filho da minha dor. Ele não é filho da minha dor, ele é o filho da minha felicidade. Mas como eu falei, eu fico imaginando, que felicidade. A sua mãe tinha falecido. A sua mulher amada tinha falecido. De um lado está a sua mulher morrendo, e ele enterrando a sua mulher. E do outro lado está nascendo uma criança, o seu filho. Uma nova história. E em meio às dores e à alegria, ele escolhe a alegria e a felicidade. Diga, em meio às dores e à felicidade, eu posso escolher. E Raquel escolheu a dor e morreu. E Jacó escolheu a felicidade. E Benjamim, o filho da felicidade, se tornou um grande homem, um homem muito próspero. Você pode escolher o futuro da sua história. Não é porque ela começou com dor, não é porque ela começou com dor, com abandono, não é porque ela começou com uma morte, com uma rejeição, com uma doença, que você pode e que você deve aceitar ser filho da dor. Você pode aceitar e escolher ser filho da felicidade. Diga, eu escolho ser filho da felicidade. Eu nasci para ser próspero, para ser bem-aventurado. Amém. Então rejeite. Sabe qual é o problema que nós temos? O meu problema, né? Não vou falar que é seu, senão você fica nervoso. O meu problema é que muitas vezes eu escuto as pessoas que estão morrendo. A pessoa está morrendo. Está dando seus últimos suspiros. Não tem nada para oferecer. É só dor. É só as dores sendo multiplicadas. É a morte próxima. E a gente vai ouvir as pessoas que estão morrendo, ao invés de ouvir as pessoas que possuem vida. Posso fazer uma pergunta? Quem você está ouvindo? As pessoas que estão dizendo que o Brasil está em crise? Ou as pessoas que dizem que em meio à crise o Senhor vai te abençoar?
Quem você está ouvindo? Os que estão morrendo, que não sabem o que vão fazer? Ou você está ouvindo Jacó, que diz, não, eu estou triste, é dia de luto, mas este vai ser o filho da felicidade. Decida quem você vai escolher. Quem você vai ouvir, escolha. Decida se você vai continuar ouvindo os que estão morrendo ou os que estão vivos. Quando olhamos mais à frente, nós vemos mais um caso de gêmeos na Bíblia. Nós vimos Abraão, Isaque e Jacó, que teve o seu filho e o chamou de filho da felicidade. Só que um outro filho de Jacó, chamado Judá, ele se relaciona com Tamar, e Tamar engravida, e ela também vai ter gêmeos. Se eu não me engano, é os 2 únicos casos na Bíblia que fala de gêmeos. E quando esta mulher, Tamar, ela entra na hora de dar o parto, de ter os seus filhos, algo muito especial acontece. Um filho, primeiro, ele coloca a mão para fora, e ele rompe, e a parteira amarra uma fita vermelha na mão dele. E diz, você é o primogênito. Você é o que tem a bênção maior. E a fita vermelha, a cor vermelha, escarlate, é a cor dos príncipes, dos nobres, daqueles que possuem vida, daqueles que nasceram para reinar. Mas ele coloca a mão para fora, ele coloca a mão para fora na hora do parto, a parteira marca ele, coloca uma fita na sua mão, e ele recolhe a mão. E em seguida sai o seu irmão. Quantos já não usaram uma fitinha no braço? Escrito especial, sonhos, promessas, dava um nozinho e fazia um pedido. Quantas pessoas já não colocaram uma fita? Quantas pessoas já não marcaram e receberam uma marca dizendo, há uma proteção sobre você, há uma bênção sobre a sua vida? Quantos nunca receberam e colocaram uma fita azul, representando a espiritualidade, os céus? Não colocou uma fita vermelha, representando o sangue, a vida? Quantas pessoas não colocaram a mão para fora, e disseram, eu rompi, eu fui marcado como principal, como primogênito, como mais abençoado? Quantas pessoas vêm à igreja e começam a crescer e rompem, colocam a mão para fora, mas depois tornam a mão atrás? E a palavra de Deus diz que o Senhor não tem alegria naquelas pessoas que recolhem a sua mão. Quantas pessoas começam a trabalhar na obra e colocam a mão no arado? Colocam a mão no arado, começam a trabalhar, começam a orar, começam a evangelizar, começam a crescer, começam a prosperar, mas elas colocam a mão, elas rompem e depois elas recolhem. Cansei, magoei, fizeram isso e isso para mim, eu não vou mais na igreja. Quantas pessoas recolhem a sua mão? E o Senhor diz, eu não tenho prazer nessas pessoas. Imagine Deus, o Deus Pai dizendo, eu não tenho prazer nesse filho. Por isso, se você recolheu a sua mão e olhou para trás, volte a olhar para frente. Volte a olhar para o nosso alvo, que é Jesus Cristo. Coloque a mão de novo no arado, coloque a mão de novo no trabalho. Comece a trabalhar. Comece a prosperar novamente. Mas a palavra diz que ele colheu a sua mão. E mesmo ele tendo sido o primeiro, o primogênito, mais abençoado, ele puxou a sua mão. E em seguida o seu irmão nasce. E aconteceu ao tempo de dar à luz, que havia gêmeos em seu ventre. E sucedeu que, dando ela à luz, que um pôs para fora a mão, e a parteira tomou-a e atou em sua mão um fio encarnado, dizendo, este saiu primeiro. Mas aconteceu que, tornando ele a recolher a sua mão, eis que saiu seu irmão, e ela disse, como tu tens rompido, sobre ti é a rotura. E chamaram-lhe Pérez. E depois saiu o seu irmão, em cuja mão estava o fio encarnado, vermelho, e chamaram-lhe Zerá. Sabe, tem pessoas que têm tudo.
tiveram o privilégio de nascer primeiro, de conhecer a Cristo primeiro, de começar a colocar a mão no arado, a trabalhar, foram os primeiros a romper, mas depois recolhem a mão. As pessoas que voltam atrás, o Senhor não tem prazer nelas. Mas o seu irmão se aproveita, ele sai. E quem vai ser honrado? Vai ser o seu irmão. Vai ser Pérez. Sabe, tem pessoas que chegam depois de um tempo, e enquanto alguns estão parando, ele está começando. E aqueles que pararam e recolheram a sua mão, o Senhor não tem prazer neles. Sabe, quando eu não tenho prazer em uma pessoa, é difícil eu perder o prazer em uma pessoa. Mas quando eu perco o prazer em uma pessoa, eu não faço mais nada. Nem atenção eu dou. Nem parar para ouvir eu paro. É assim com você também? Quando você perde o prazer em uma pessoa? O que acontece? Ah, perdi o prazer nessa pessoa. Não tenho mais prazer nessa pessoa. Não vou perder nem tempo com ela. É isso que o Senhor está falando. Mas aquele que em seguida toma o lugar do seu irmão e começa a fazer e a trabalhar, vai ser abençoado. Diga, eu não vou tirar a mão do arado. Eu não vou voltar. Eu não vou parar. Eu vou avançar. Eu vou continuar a trabalhar. Diga, eu sou Pérez. Eu rompi. E eu vou crescer. Eu não vou voltar atrás. Tem outro caso em Crônicas, 1 Crônicas 4, versículo 9 e 10, que é Jabes. É conhecido como a história de Jabes, porque em meio a uma genealogia. Sabe, alguém já leu genealogia na Bíblia? Esse gerou esse, e esse é pai desse, e esse gerou esse, e esse não sei o que, viveu 100 e tantos anos. É só nome, esse gerou esse, esse gerou esse, esse é pai desse, e esse viveu 100 e tantos anos, esse viveu tantos anos. É uma chatice ler genealogia, não é? Mas quando nós olhamos em 1 Crônicas, capítulo 4, está tendo uma genealogia. Esse gerou esse, e viveu tantos anos. Esse gerou esse, e viveu tantos anos. Esse é pai desse e viveu tantos anos. Esse viveu tantos anos. Mas quando chega em Jabes, o Senhor para a genealogia para registrar uma oração. E foi Jabes mais ilustre que os seus irmãos. E sua mãe deu-lhe o nome de Jabes, dizendo, porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, se me abençoares muitíssimo, e meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja afligido, e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Sabe, às vezes eu olho algumas famílias, e simplesmente é genealogia. Você olha para o bisavô, o avô, o pai, o filho, o neto, não tem nada na história. Não são nada. Não fizeram nada. Simplesmente estão registrados o seu nome e o tempo que viveram. Não há obras, não há fruto, não há realizações, não há conquistas, é só nome e quanto tempo viveram. Nomes e quanto tempo viveram. Pode ser que isso esteja acontecendo na sua família. Você olha para o seu bisavô e você só sabe que ele teve o nome tal e viveu até tanto. E você olha para o seu bisavô, para o seu avô, você olha para o seu pai e sabe que ele se chamava fulano de tal e que ele viveu até tal ano. Não tem uma história de conquista. Não tem uma história de vitória. Pode ser que isso esteja acontecendo com a sua família. Entra geração e sai geração e tudo do mesmo jeito. Mas quando chega na geração de Jabes, ele que tinha nascido em meio às dores, ele faz uma oração a Deus. Ele pede 4 coisas ao Senhor. E o Senhor responde e o abençoa em seu pedido. Sabe, pode ser que a sua família, você pega o seu avô, o seu pai, você e o seu filho, e não tem nada. Não fizeram nada. Não conquistaram nada. Mas se você, que nasceu em meio às dores,
em meio às dores da miséria, em meio às dores do racismo, do preconceito, em meio às dores do machismo, em meio às dores de uma doença, de uma maldição hereditária, seja qual for o problema, mas se você como Jabes, que nasceu em meio a muitas dores, fizer uma oração ao Senhor, eu tenho certeza que Ele vai te responder. Posso fazer uma pergunta difícil? Eu vou fazer só para quem falou que pode. Não é para você que não falou nada não. Amém? Posso fazer uma pergunta difícil? Amém. O que você tem orado ao Senhor? O que você tem pedido a Deus? Qual é a sua oração? Porque se ele respondeu a Jabes, com certeza ele vai responder ao Marcos e vai responder a você. Porque Jabes não era um rei, Jabes não era um profeta, não era um sacerdote, Jabes não era o chefe do exército, Jabes era uma pessoa comum como eu e como você. Mas ele ora ao Senhor. E uma pessoa comum, uma pessoa simples, não é um pastor, não é um sacerdote, não é um chefe do exército, não é um profeta, não é um rei, não é um apóstolo, não é um anjo, um serafim, um querubim. Diga uma pessoa comum. Invocou o Deus de Israel. Ele invocou, ele chamou, ele clamou, dizendo: se me abençoares muitíssimo, se meus termos ampliares, se tiver conquistas, e a tua mão for comigo, se me fizeres que do mal não seja afligido. E Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Sabe, aqui não fala, só fala que ele invocou, que ele pediu muito. Que ele chamou o Senhor, ele invocou e ele pediu. Não diz que ele deu uma oferta especial. Não diz que ele fez nada especial. Simplesmente invocou. Eu quero falar com Deus. E quando Deus se manifesta, ele pede 4 coisas. Diga, eu vou orar mais. Em Gênesis 21, do capítulo 21, versículo 14 e 18, ali conta a história de Ismael. Quantos conhecem a história de Ismael? Abraão não podia ter filhos de Sara. E Sara tem uma ideia muito boa. Ela diz, olha, se deite com a escrava egípcia, e ela vai ter um filho, e aí eu vou tomar dela, vai ser nosso. E aí Abraão gostou da ideia de se deitar com a escrava, e realmente a escrava foi ter um filho. Ele nasce, o nome é Ismael, é filho de Abraão, com a egípcia, com a escrava, e Sara está esperando ele crescer para que possa ser tomado. Diga, não se faz desse jeito. Quando eu quero algo, eu peço a Deus. Mas houve um problema de família. Imagine o problema. Se deitou com a egípcia, teve um filho, ela queria muito um filho, mas não podia. A egípcia tinha um filho, o nome dele era Ismael, ele era forte, ele era guerreiro, era filho de Abraão. Mas um dia Sara fica irritada e diz, Abraão, põe essa mulher para fora de casa. Põe ela e o seu filho para fora. Sabe quantas pessoas vão começar um casamento querendo destruir uma família que está no passado? Quantas pessoas começam a namorar e se casam e não respeitam a mulher, não respeitam os filhos do primeiro casamento? E Sara teve um chilique lá e falou, para fora, põe para fora. E a Bíblia diz que Abraão pegou a sua mulher, a escrava egípcia, que tinha lhe dado um filho, e pegou ela, e pegou o seu filho Ismael, e os levaram no deserto. E os deixou no deserto e virou as costas. Quantas pessoas querem virar as costas para o seu passado? Ainda que foi um erro, você deve assumir as consequências do erro. Não se abandona ao filho. E eu fico pensando, como é que um pai, como é que uma pessoa que chama pai, Abraão, pai exaltado, honrado, vira as costas para um filho? Até Abraão cometeu erros.
Nós cometemos erros, mas que possamos nos arrepender, que possamos consertar, que possamos ter sabedoria para lidar com os erros e as consequências do passado. Mas Abraão, ele agora ouve a sua mulher pela segunda vez, e ele abandona a egípcia e o seu filho Ismael no deserto. Ele simplesmente dá um pouco de água, um pouco de alimento, e ele vira as costas, abandona. E a egípcia, ela chora, porque o seu filho vai morrer. Mas o Senhor se apresenta a ela e diz: não se preocupe, porque eu vou cuidar dele. Deus é pai do órfão, e é Deus da viúva. Ele diz: eu vou cuidar do menino, ele será uma nação forte. E o Senhor faz romper uma fonte de água, para que eles possam ter água e possam continuar a viagem. Sabe, se o seu pai te abandonou, se você não teve pai, sabe, eu acho que a pior dor que tem depois da morte é um pai virar as costas para um filho. Se você sentiu a dor da rejeição, a dor do abandono, sabe, a dor de um pai virar as costas para você, a palavra diz, o Senhor diz, que Ele é pai do órfão. Ele é pai daqueles que foram abandonados e rejeitados. Por isso, a partir de hoje, não diga mais que você não tem um pai. Diga que Deus é o seu pai. Diga: Deus é o meu pai. Ele é pai do órfão, Ele é Deus da viúva. Depois temos a história de Sansão, que foi anunciado o seu nascimento. De Samuel, em que a sua mãe também não podia ter filhos. A história de Salomão, que é uma grande história, que Davi e Betseba cometeu prostituição, adultério, seu filho morreu, mas em seguida o Senhor deu outro. O Senhor faz ela gerar pela segunda vez, e agora ela vai gerar Salomão, que vai reinar sobre Israel. Sabe quantas pessoas, dentre os patriarcas, os grandes juízes, profetas e reis, tiveram dificuldades na sua casa, para gerar filhos, problemas de família, de rejeição e dores. Sabe, o que eu gosto na Bíblia é que ela é um livro real, que fala sobre a vida do dia a dia, sobre os problemas do homem e sobre a bênção de Deus. Com certeza, a sua família tem problemas. Com certeza, muitos dentre nós nascemos em meio a muitas dores. Vemos a história de João Batista, em que também uma mulher de muita idade não podia ter filhos, mas o Senhor fez ela gerar, para nascer João Batista, aquele que iria anunciar a vinda de Cristo. E em seguida vemos a história do Filho de Deus, em Lucas 1, do versículo 31 a 33, o anjo falando com Maria e falando com José sobre o nascimento de Jesus, o Filho de Deus. Diga: o Filho de Deus também nasceu de uma mulher. Maria é mãe de Jesus. Diga: Maria é mãe de Jesus. Diga: Maria não é minha mãe. Se ela é sua mãe, você fala que é sua mãe. Maria, mãe de Jesus, não é a minha mãe. Quantos têm convicção disso? Quantos podem dizer: Maria não é a minha mãe? Muito menos mãe de Deus. Ela é mãe de Jesus Cristo. E a palavra diz que o Pai, aquele que gerou, foi o Espírito Santo. Maria é uma mulher agraciada. É uma mulher que teve muita sabedoria para gerar e para educar o Filho de Deus. Maria é uma mulher especial, uma mulher agraciada, que devemos respeitar, que devemos aprender, porque Deus poderia falar, e Deus tinha muitos homens e mulheres de Deus naquela época, mas os sacerdotes não conseguiam mais falar com Deus. Deus não falava mais com eles. Deus tinha ficado 400 anos sem falar com os sacerdotes. 400 anos sem falar com o homem. Mas depois de 400 anos, Deus faz nascer João Batista, que seria a voz que clamava no deserto. A voz que ia clamar no deserto e anunciar a chegada do Filho de Deus.
Depois de 400 anos, uma mulher estéril e de idade avançada gerou João Batista, um profeta, filho de sacerdote. Depois de 400 anos, nasce João Batista e nasce o Filho de Deus. E Deus não falou com os sacerdotes e não falou em uma igreja, mas Ele falou com Maria. Maria tinha algo muito especial, porque enquanto os sacerdotes não conseguiam falar com Deus, Deus envia um anjo para falar com ela. Ela deveria ter um coração muito simples, humilde, o coração de uma serva. E o anjo fala com ela, agraciada, bendita, você vai gerar o Filho de Deus. E ela fala, mas eu não sei nem como isso vai acontecer? Mas é obra do Espírito Santo. Diga, quem dá os filhos é o Espírito Santo. E ela aceita a responsabilidade, não sabendo como. E sendo muito jovem, com aproximadamente 17 anos. Uma jovem com 17 anos, sendo mãe do Filho de Deus, gerado pelo Espírito Santo. Sabe, não importa a idade que você tem, não. Se você teve filho com 15, com 14, você deve ser inteligente e madura. E assumir a responsabilidade de educar os seus filhos. E o Filho de Deus nasce. E como eu disse, Maria é mãe de Jesus. É bendita, é bem-aventurada. É um exemplo para as mulheres, para serem mãe, para educarem uma criança. Mas ela não é a minha mãe, e muito menos mãe de Deus. Deus não tem mãe. Em Gálatas 4:19, o apóstolo Paulo ele traz uma palavra muito interessante. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Aqui nós vemos que um homem de Deus, um apóstolo, ele escreve a uma igreja, ele escreve a um povo, e ele diz, meus filhinhos, pequenos, imaturos, indefesos, meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. É um homem, é um líder, sentindo as dores de parto, para que os seus filhos possam crescer. Sabe, às vezes, as dores de parto foram multiplicadas. Mas as dores, muitas vezes, que um pai e uma mãe têm, para fazer um filho crescer, ser um homem de verdade, uma mulher de verdade, um homem, uma pessoa responsável, uma pessoa educada, um conquistador, é muito mais difícil. O apóstolo aqui ele diz aos seus filhinhos, eu estou sentindo dores de parto de novo. Mas agora é para que vocês cresçam, para que Cristo habite em vocês. Em Gálatas, continuando 4, do versículo 25 a 27. Diga, eu não sou filho de Maria. Eu sou filho da livre. Diga, eu sou filho da livre. Em Gálatas vai dizer quem é a sua mãe. Diga, eu preciso saber quem é a minha mãe verdadeira. Sabe por que muitas pessoas sentem saudades do catolicismo? O tempo que a minha mamãe cuidava de mim. O tempo em que eu orava para Maria. Quantos crentes estão com saudades de Maria, da idolatria? A Bíblia não diz que ela é a nossa mãe. Isso é uma mentira do diabo. Maria não é a sua mãe. Maria não é a sua mãe. Maria foi mãe de Jesus. E você já observou que depois que ela gerou Jesus, e Jesus ressuscitou e subiu aos céus, em que Jesus diz a sua mãe e a João, este agora é o seu filho, e esta agora é a sua mãe, que não se fala mais de Maria? Por que a igreja quer falar tanto de Maria? Se na própria palavra, depois, não se fala de Maria. Porque ela não é mãe. Ela não é mãe de nós. Ela não é mãe de todos. Ela não é mãe da igreja. Ela é mãe de Jesus. Mulher sábia e bem-aventurada.
Mas a mãe, a nossa mãe, quem é a nossa mãe espiritual? Em Gálatas está registrado, ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém que agora existe. A Jerusalém que agora existe. O país Jerusalém, Israel. Pois é escrava com os seus filhos, escravos da lei, escravos do pecado, escravos desse mundo. Mas a Jerusalém que é de cima é livre. Mas a Jerusalém que é de cima é livre. A qual é mãe de todos nós. Mas a Jerusalém que é de cima é livre. A qual é mãe de todos nós. A nossa mãe espiritual é a Jerusalém. É a cidade dos céus que vai descer. E que nós vamos habitar nela. Diga, minha mãe é a Jerusalém que é de cima e é livre. Amém. A qual é mãe de todos nós. Porque está escrito, alegra-te, estéril, que não dás à luz, esforça-te, clama, tu que não estás de parto. Porque os filhos da solitária são mais do que os da que tem marido. Por isso, a nossa mãe espiritual não é Maria, mas é a Jerusalém de cima, que é livre e que gera filhos para a liberdade, para adorar em espírito e em verdade. Mas em Hebreus, para nós encerrarmos, diga graças a Deus. Amém. Ainda bem que você falou baixinho. Em Hebreus 11, está registrado os heróis da fé. E dentre eles, um dos maiores, Moisés. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Pela fé, diga pela fé. Amém. Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante um tempo. A palavra diz que Moisés está registrado no livro dos heróis da fé. Não foi porque ele abriu o Mar Vermelho. Não foi porque ele atravessou o deserto com o povo. Em Hebreus fala sobre os heróis da fé e os seus grandes atos. E lá não fala que Moisés é um grande homem, porque ele abriu o Mar Vermelho, porque ele mandou 10 pragas, porque ele tirou o povo do Egito, da escravidão, e levou para a terra prometida. Lá diz que Moisés é um grande homem, um herói da fé, porque pela fé ele não aceitou ser chamado de filho da filha de Faraó. Sabe, uma pessoa quando ela é adulta espiritualmente, ela diz, eu não sou filho de Maria, mãe de Jesus, não de você, Maria, que está aqui. Ele diz, eu sou filho de Jerusalém, eu sou filho dos céus. O meu pai está nos céus. E ele vai vir me buscar a sua igreja, para morar na nova Jerusalém, a Jerusalém dos céus, que é livre, e os seus filhos são livres. Diga, minha mãe é Jerusalém. Espero que nunca mais você sofra de identidade. Quem é minha mãe? Estou com saudades de Maria. Vou acender uma vela para Maria. Vou amarrar um cordão, uma fita azul ou vermelha. Você é filho da livre. Você é dos céus. Você vai morar nos céus. Você tem um pai. O nosso Deus, Ele é pai. Quando Jesus nasceu, o nome que foi dado, Filho de Deus, Emanuel, Deus em nós, Jesus Cristo, o Salvador, o enviado ungido. O nome de Jesus Cristo é Filho de Deus. Diga, eu sou filho de Deus. Eu sou livre. Eu não faço parte de um sistema religioso.
de uma idolatria, de uma mentira, do engano. Diga, eu não sou filho de Maria. Pela fé, Moisés, já adulto, eu vou mudar o texto aqui. Pela fé, Marcos, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Porque a minha mãe é Jerusalém. Quem é a sua mãe? Mas hoje, em um dia tão especial, que você possa honrar a sua mãe. A palavra diz que aqueles que honram pai e mãe vão ter uma vida longa e uma vida de paz e prosperidade. E aqueles que não honram pai e mãe terão uma vida curta, terão uma vida miserável e terão uma vida curta, vão morrer no meio da idade. Quantos querem viver muito? Quantos querem prosperar muito? Então honre a sua mãe. Não no dia das mães, mas todos os dias. Ouvindo a orientação, ouvindo os conselhos. Eu queria terminar. Pessoas que estão aqui sabem que a minha mãe faleceu há alguns meses. E esse é o primeiro ano que eu estou passando o Dia das Mães sem a minha mãe. E eu queria falar para você qual foi a última conversa que eu tive com ela. Algumas semanas antes dela falecer, Deus já tinha falado um ano antes que ia recolher ela. E Deus falou que ia dar mais um ano de vida para ela. Eu lembro até que no aniversário dela, de um ano atrás, ela fez aniversário e por causa da correria, dos problemas, de muito trabalho, eu e meus irmãos, nós não conseguimos nem nos reunir e cortar um bolo e cantar parabéns, como nós sempre fazemos. E naquele ano algo me incomodou demais. Eu não consegui encontrar minha mãe, eu não consegui dar os parabéns para ela, não conseguimos cortar um bolo, não conseguimos festejar. E eu estava muito triste, eu fui orar ao Senhor, e o Senhor falou assim, eu vou recolher a sua mãe. E eu lembro que eu orei ao Senhor, Senhor, dá mais um ano, que a gente possa comemorar mais um ano de vida dela. E eu lembro que passou um ano, eu tinha me esquecido, e também, às vezes a gente acha que é coisa da nossa cabeça, mas passou um ano. E naquele ano também foi uma dificuldade de nós nos reunirmos. Mas eu peguei a minha esposa, os meus filhos, compramos um bolo e fomos à noite na casa da minha mãe. Cantamos parabéns, tiramos foto e eu vi que minha mãe não estava bem. E quando eu saí de lá, Deus me fez lembrar, eu vou recolher a sua mãe. O tempo já deu, passou um ano. E como o tempo passa rápido. E passou um ano e Deus falou, eu vou recolher ela. Eu fui para casa, não falei nada com a minha esposa falou assim, a sua mãe está morrendo. A sua mãe não está bem. Aí fui dormir, falei, cara, não quero nem falar sobre isso, hoje é aniversário dela, eu quero dormir, já estava incomodado demais. E fui dormir, e eu falei, amanhã a gente conversa sobre isso. E a minha esposa acordou, ela conversou, e nós falamos, minha mãe não está bem. Minha mãe não está bem, é bom levar ela no médico. Eu lembro que eu liguei para ela, e aí eu falei com ela, foi a última vez que eu falei com ela. Eu liguei para ela, e eu falei, mãe, você não está bem. Se arruma, toma um banho, eu vou te levar no médico. E ela falou, não precisa, não se preocupa não, está tudo bem. As crianças estão de férias, o Ricardo está viajando, semana que vem eu vou, não se preocupa não. Eu falei, não mãe, toma um banho, se prepara que eu vou passar aí, que a gente vai no médico. E ela não queria ir de jeito nenhum, não queria ir. Eu peguei e falei assim, mãe, você não está entendendo. Se arruma, porque eu vou passar aí e nós vamos no médico. Eu falei para ela, mãe, você está morrendo. Você está morrendo. Você sabe disso. E aí ela começou a chorar. Eu lembro que eu falei para ela assim, olha, você é tão nova. Você ajudou tantas pessoas. Você está ajudando tantas pessoas. Tantas pessoas se aproveitaram da sua bondade. Tantas pessoas se aproveitaram de você. E agora você vai morrer tão nova. Nem aproveitou a vida. E as pessoas que se aproveitaram de você, as pessoas que estão se aproveitando de você, elas vão continuar a vida delas. Eu lembro que minha mãe chorou. E eu sei que era por telefone. E ela não respondeu nada. Ela chorou, eu desliguei o telefone. Eu fui até a casa dela, peguei ela, levei ao médico. Ela começou a fazer os exames. Poucos dias depois foi internada. E poucos dias depois, o Senhor a recolheu. Mas quando a gente conversou,
E eu falei com ela naquele último momento ali. Foi a nossa última conversa por telefone. Eu disse, mãe, você não está entendendo. Você está morrendo. Você vai morrer, mãe. E ela começou a chorar. E ela sabia já. Eu já tinha falado com ela. Eu já tinha preparado ela. E o que eu ficava mais indignado é, puxa, você fez tanto, você trabalhou tanto, você ajudou tantas pessoas. E as pessoas que mais se aproveitaram de você, elas vão continuar vivendo. E você vai morrer. Sem aproveitar a vida. E eu sei que ela chorou. E ela não falou nada. Mas eu posso imaginar o que ela pensou, o que estava no coração dela. E é o que eu acredito, aquilo que o Senhor colocou no meu espírito, que ela não falou. Mas eu tenho certeza que estava no coração dela. Eu vou morrer nova. Ajudei muitas pessoas. Eu não vou poder aproveitar a vida. Mas eu sei que aquilo estava no coração dela. Mas valeu a pena. Valeu a pena ter vivido. Valeu a pena ter tido filhos. Valeu a pena ter dado a minha vida para os meus filhos. Valeu a pena ter trabalhado na obra de Deus. Valeu a pena. Eu não me arrependo. Eu não voltaria atrás. Sabe, porque hoje, no Dia das Mães, nós vemos tantas mães que fizeram tantas coisas. Fizeram das tripas corações. Fizeram muitas coisas. Quantas mães choraram no banheiro. Quantas mães passaram fome para dar o único pedaço de pão ao seu filho. Mas no final da vida estão tristes, estão amarguradas. Estão dizendo, puxa, eu fiz tanto. E agora eu não tenho como fazer mais nada, não tenho mais vida, perdendo a vida, morrendo, com tristeza, com angústia, com amargura, com raiva. Sabe, eu vi a minha mãe nos seus últimos dias dizendo, valeu a pena. Valeu a pena. Valeu a pena ter se sacrificado. Eu faria tudo de novo. Eu faria tudo de novo. Valeu a pena ser profeta. Valeu a pena ter trabalhado na obra de Deus. Valeu a pena. Sabe, com certeza, muitos de nós nascemos em meio a muitas dores. Passamos por muitas dificuldades. Com certeza, você também fez muitas coisas pelo seu filho. Pela sua filha, pela sua família. Quantas pessoas sofreram por causa dos filhos. Mas que você possa, nos últimos dias da sua vida, não com tristeza, não como alguém que perdeu a vida, não como alguém que está indignado, não como alguém que foi roubado, mas que você possa dizer, valeu a pena ter vivido, valeu a pena ter feito tudo o que eu fiz, valeu a pena ter ajudado meus filhos, valeu a pena ter feito tudo o que eu fiz, e eu faria tudo de novo.